Governo de Portugal apresenta ao parlamento o seu plano de governo para os próximos 4 anos e o tema imigração traz mudanças muito importantes. Restrição de reagrupamento familiar, mudança no prazo para a cidadania portuguesa, mudanças no visto de procura de trabalho, com novos requisitos e critérios para esse tipo de visto. Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente tudo sobre isso. Você deve perceber que eu estou num cenário diferente, eu estava viajando e diante dessa notícia eu não poderia deixar de vir aqui com urgência trazer essas atualizações para vocês, porque a gente sabe que muitas informações são trazidas, dúvidas são geradas e, claro, o nosso trabalho aqui é esclarecer cada ponto para vocês, fazerem o processo de imigração sempre com previsibilidade e também com segurança. Então, para apoiar o nosso trabalho e essa dedicação, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe aqui esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que precisam entender sobre essas mudanças na imigração e, claro, já ativa o sininho, porque toda vez que a gente posta conteúdo novo aqui no canal, você fica por dentro de tudo e semanalmente a gente está te atualizando sobre a imigração para Portugal. Então, sem enrolação, deixa eu explicar para vocês sobre essas possíveis mudanças que teremos futuramente em Portugal. Após tomar posse, o primeiro-ministro Luís Montenegro apresentou hoje ao parlamento o plano de governo, aquelas medidas, objetivos do governo para esses próximos 4 anos. É um documento com mais de 200 páginas e eu trouxe aqui para vocês alguns pontos objetivos relacionados à imigração, que de fato é o que nos interessa nesse vídeo de hoje. E essas medidas mostram a postura de Portugal atualmente em relação à imigração. Restrição, controle e a necessidade do imigrante ter um planejamento para chegar ao país e, de fato, poder viver o seu sonho. E em relação a isso, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o reagrupamento familiar. A gente está trazendo aqui que foi proposto pelo Partido Chega a suspensão do reagrupamento familiar. Gravei o vídeo que eu vou deixar para vocês o card nessa semana explicando sobre os fundamentos legais para isso e o governo trouxe nesse projeto, nesse plano de governo, a necessidade de ter um rigor e regulamentação para que o reagrupamento esteja atrelado ali à capacidade infinita do Estado de oferecer esse serviço aos imigrantes. E na prática, gente, isso já vem acontecendo. Diante da impossibilidade de você acabar com o reagrupamento familiar, isso fica muito limitado. Hoje você consegue ter uma facilidade maior para filhos menores de idade, assim, facilidade entre aspas, para filhos menores de idade, mas para cônjuges, filhos maiores, ascendentes, você não consegue. Então, eu imagino que deva haver uma mudança na lei, restringindo a quais familiares podem ser reagrupados e talvez estabelecendo um prazo para isso. Enfim, o governo tem, no seu plano de governo, essa intenção de ter um critério maior para esse reagrupamento familiar, para que na prática isso possa vir a acontecer. Então não é suspensão, mas sim uma restrição a esse instrumento e, claro, quando isso houver, a gente vai explicar para vocês como isso de fato vai funcionar. Outro ponto importante que interessa muito ao imigrante é a possibilidade da concessão da cidadania portuguesa depois que você já está 5 anos legalmente morando em Portugal. Isso é o que diz a lei atualmente. Então você já tem a sua autorização de residência, já está 5 anos regularmente no país, você vai ter direito a pedir a nacionalidade portuguesa, teu passaporte português. O governo tem o interesse de aumentar, de alongar esse prazo e provavelmente será 6 anos para cidadãos da CPLP e 10 anos para cidadãos de outros países terceiros que não façam parte do acordo da CPLP. Então, isso provavelmente o governo vai ter uma prioridade para fazer, para propor ao parlamento que haja essa mudança. Então, reagrupamento, aumentar o prazo para concessão da cidadania portuguesa para os imigrantes que residem legalmente no país. E agora, o principal ponto desse vídeo que eu imagino que deva estar surgindo muitas dúvidas na cabeça do imigrante, que é o visto de procura de trabalho. Esse é o visto mais buscado pelo imigrante brasileiro que quer chegar em Portugal, conseguir o seu contrato e assim se regularizar. Por quê? Diante desse novo plano de governo, existe o interesse do governo propor ao parlamento uma mudança nesse tipo de visto para que seja voltado para profissionais altamente qualificados. Esse é o interesse do governo de Portugal, segundo o plano apresentado. A gente precisa destacar que já existe um visto de profissional altamente qualificado, mas exige que você previamente receba um contrato de trabalho, uma proposta para trabalhar em Portugal em empresa portuguesa. Então já existe o visto D3 para altamente qualificado. O governo tem o interesse de tornar o visto de procura de trabalho, ou seja, para você chegar no país e procurar esse trabalho, somente para pessoas com determinadas qualificações. Contudo, sobre esse ponto, há informações extremamente vagas nesse plano de governo. Como será?
Quando será? Quais profissionais? Então, assim, é inclusive interessante destacar que os comentários mais recebidos é: nossa, como que Portugal, com visto de procura de trabalho, vai colocar para altamente qualificado? Qual o sentido desse altamente qualificado chegar em Portugal e entendendo que a média salarial do país é muito baixa? Então, muitos pontos precisam ser analisados, até porque os números nos mostram, economicamente, que a necessidade de imigrantes que Portugal precisa é muito para o primeiro setor: hotelaria, serviços, construção civil, restauração. Então, as próprias entidades empregadoras dessas áreas mostram ali a necessidade urgente de você ter imigrantes para trabalhar no país. Contudo, se você restringe o visto de procura de trabalho a altamente qualificados, essa parcela da economia vai ser prejudicada com certeza. Então, é uma medida do governo de Portugal que a gente vai precisar entender como isso vai acontecer na prática. Certo, Henrique, mas como isso pode acontecer? Quais são os passos para que isso possa acontecer? Bom, isso é um plano de governo. O governo tem uma duração de 4 anos e dentro desse prazo o governo tem esse interesse e vai propor ao parlamento que haja uma alteração na lei de estrangeiros ou na lei da nacionalidade para que você consiga ter mais critérios, ter mais exigências. Ou seja, depende do interesse do governo propor isso ao parlamento. E a imigração é uma pauta que tem sido muito discutida e muito importante para o governo de Portugal, mas não se sabe se, por exemplo, a questão do visto de procura de trabalho vai ser uma urgência. Me parece que a urgência vai ser maior em relação ao aumento da nacionalidade portuguesa, do tempo para que você consiga pela residência legal. Então a gente não sabe quando o governo vai propor isso ao parlamento e, ao propor ao parlamento, se vai ser aceito ou não. Então, tudo isso a gente precisa entender que é um projeto, é um plano de governo. Como isso vai acontecer na prática, como essas medidas vão ser adotadas e quando, a gente só vai saber nos próximos capítulos. Mas é muito importante destacar para você, imigrante, que já solicitou um visto de procura de trabalho, que está no teu planejamento, que processos que foram aplicados antes da mudança da lei não serão impactados pelo princípio da segurança jurídica. Você não pode ser impactado por uma mudança posterior da lei. Ou seja, a lei não vai retroagir para te prejudicar. Então, é muito importante que vocês entendam que isso pode vir a acontecer, não se sabe quando. Então, se você tem o planejamento de morar hoje em Portugal, de solicitar um visto de procura de trabalho, eu te recomendaria fazer isso antes que acabe essa possibilidade. Então, pode ser que na próxima semana, no próximo mês, o governo de Portugal proponha essa mudança na legislação e mude o visto de procura de trabalho, mas pode ser que seja daqui 1, 2, 3 anos, a depender do interesse do governo e, claro, da aprovação no parlamento. Então, nesse cenário, a gente percebe que existe sim um interesse em restringir a imigração. Então, se você quer fazer isso, se você quer morar em Portugal, você precisa ter planejamento. E claro, quer aproveitar o visto de procura de trabalho? Aproveite enquanto ele ainda existe. A gente não sabe se ele vai existir para sempre ou se vai mudar o interesse de Portugal em relação a esse modo de atrair os imigrantes para o país. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui foi para esclarecer para você essas principais mudanças relacionadas à imigração, a possíveis mudanças de lei que precisam ser propostas pelo governo de Portugal e, claro, tentar sanar algumas dúvidas que devem ficar quando você recebe notícias, muitas mensagens, enfim. Nosso trabalho é esclarecer sempre isso para vocês. A gente está aqui no cenário improvisado, estava em viagem, como eu falei no começo do vídeo, então, de fato, é um comprometimento para te trazer com clareza as informações necessárias para você imigrar sempre corretamente. O visto de procura de trabalho é uma excelente opção. Eu te recomendo que você aproveite esse visto, porque é um dos mais fáceis para você imigrar para a União Europeia, não te exige ainda uma qualificação e isso possivelmente pode vir a acabar, não sei. Eu vou trazer sempre para vocês aqui todas as atualizações e notícias necessárias. Eu quero agradecer a tua atenção, pedir que você deixe o teu like, se inscreva no canal, eu já estou esperando para o próximo conteúdo.